Netuno entrou em Peixes em 2012. De lá para cá, o mundo só mudou. Parece que estamos em outra galáxia, em outro universo, talvez. Enfim, muitas foram as mudanças. E agora, 30 de março, Netuno se prepara para entrar em Áries, onde ele vai ficar até outubro, depois ele volta para Peixes 2026, ele entra definitivamente no signo de Áries. Tanto nessa primeira entrada em 2025 quanto em 2026, ele está ali, em parceria com Saturno, trazendo transformações intensas para o nosso planeta. E a gente precisa estar preparado para isso. E parte do estar preparado é fazer um balanço sobre esta temporada de Netuno em Peixes. O que ficou? O que foi levado por essas águas? O que foi levado por esse véu? O que, enquanto humanidade, aprendemos? Onde falhamos no aprendizado? E o que precisamos fazer para dar conta dessa herança, para dar conta desse legado e fazer do novo ciclo, se Gaia quiser, um ciclo melhor. Eu sou Patrícia Aguiar, astróloga há mais de 38 anos, tenho um curso de astrologia para sair, tenho vários serviços. Entra no meu site, astrosistemica.com, lá você acha todas as informações. E vamos lá falar do fim desse ciclo kármico. Será? Será que quando Netuno sair de Peixes, a gente vai demonstrar, enquanto humanidade, que aprendemos uma lição? Pausa dramática. Pensa aí. Aprendemos uma lição? Você entende que de 2012 para cá, melhoramos? Evoluímos? Ampliamos a nossa consciência de quem somos, de onde estamos e da nossa responsabilidade de ser e existir, não apenas no que diz respeito à responsabilidade pessoal, mas principalmente a coletiva, porque Netuno fala de coletividade. Netuno é aquilo que vai além de mim, além do próximo, vai muito além. E em Peixes, onde ele está tão poderoso, vai além mesmo. Netuno entra em 2012 no signo de Peixes. Acabei de falar isso, tem sua primeira saída em 2025, 2026 ele sai definitivamente. Quando a gente fala no coletivo de 2012, o que é que você pensa, o que é que você lembra? O que é que lhe vem à memória? Digita aí, me conta isso. Porque a primeira coisa que eu penso foi naquele boom do mundo vai acabar. O mundo ia acabar nos anos 2000. Eu lembro, abrindo um parêntese, eu viajei para Chapada dos Veadeiros depois do fim do mundo, que não aconteceu nos anos 2000, e tinha um monte de construção abandonada de diversas pessoas que foram para lá esperar o fim do mundo, e o fim do mundo não chegou, e essas pessoas desistiram. Depois o mundo ia acabar de novo em 2012. Agora ele vai acabar de novo em 2025, 2026. E aí? Está certo quem diz que o mundo acabou? Está errado quem diz que o mundo está aí, continua? Ou as duas coisas? Se a gente supera o maniqueísmo, e se a gente olha que nós entramos numa velocidade de transformação tão grande, tão absurda, que se a gente fala aqui de 2012 de uma maneira específica, porque estamos tratando de Netuno em Peixes,
O mundo não é mais o mesmo, a sociedade não é mais a mesma. Muitos valores também não são mais. Qual foi o senso quando a gente pensa em Netuno em Peixe, se a gente fosse falar palavras chaves assim, manual de astrologia? Você vai falar da misericórdia, do amor que transborda e transcende o ser. O quanto nós avançamos em termos de humanidade na misericórdia. Neste amor à coletividade, neste amor que não é depositado em uma pessoa ou um grupo, mas que é uma coisa ampla. Nesta vontade, que poderia ser tão emblemática de Netuno em Peixes, de querer que o mundo seja um lugar melhor para mim, melhor para você, melhor para outra pessoa que está do outro lado do mundo e que eu não conheço, mas que eu entendo que somos todos um. E quando há esse entendimento de que formamos um corpo, uma totalidade da população que vive nesse planeta, deveríamos entender também que quando a vida melhora amplamente, melhora para todos. Podem me chamar de utópica. Acho que a utopia faz parte. A gente precisa olhar para cima, ser audacioso, querer muito, ter os pés no chão e fazer o possível. Mas olhando para aquilo que se quer, sabe? E caminhando na direção. E chamando pessoas pelo caminho para isso. E aí eu já falei em outros vídeos, eu falo aqui de novo. Sejamos resistência. E eu te convido a formar esse elo. Sabe, eu te convido a ser resistência, a participar de grupos de pessoas que acreditam sim que o mundo vai ser um lugar melhor. Quanto maior for a quantidade de pessoas que estiverem bem neste mundo. E que é responsabilidade minha, sua, de todo mundo. Fazer o que for possível para que isso aconteça. Então, um mundo acabou. Um mundo acabou. Temos aí um novo mundo. Um novo mundo que a gente pode falar que o véu de Maia ficou muito mais forte. Muito mais forte. Para quem não conhece o termo, o véu de ilusões, sabe? A neblina para enxergar a realidade ficou muito cerrada. E muita gente se perdeu na ilusão de um movimento de manada. Eu vou fazer por quê? Porque está todo mundo fazendo. Eu acredito por quê? Porque está todo mundo dizendo. E muita gente perdeu a conexão com a realidade. É como se fosse um transe. Netuno em Peixes trouxe isso com muita força. Um transe. E as pessoas, muitas pessoas, entraram num movimento de manada. E quando a gente está no movimento de manada, sem um senso ético, sem uma capacidade de refletir acerca dos atos dessa coletividade, acerca dos nossos próprios atos, é porque estamos na ilusão. E aí nós voltamos para o véu de Maia, para a realidade embotada, para perda de conexão com o mundo, com os fatos, como eles são. Netuno em Peixes tem um poder muito grande de dissolver estruturas da realidade. Isso bem usado é maravilhoso, porque você pode fazer grandes mudanças num processo mais suave.
Mas quando essas estruturas são dissolvidas porque você perdeu, ou porque a sociedade perdeu, ou porque parte da sociedade perdeu completamente a conexão com a realidade. E vive em outro lugar. E vive completamente dentro de uma percepção onde há uma dissolução de quem se é. Isso tem a ver com Netuno em Peixes. Mas não uma dissolução no sentido de que somos um grupo e queremos o melhor e ancoramos as bênçãos, porque isso tem tudo a ver com Netuno em Peixes. Não, somos um grupo e beiramos a irracionalidade. Somos o grupo e pregamos o ódio, mesmo dentro de lugares onde, em tese, deveria ser pregado o amor. Né? E aí? Você conhece pessoas que passaram por isso? Você consegue identificar isso muito facilmente na realidade? Você consegue identificar isso à sua volta? Bora combinar. Não precisa nem fazer esforço, né? Netuno forma esse transe, né? Esse delírio. Esta coisa onde pessoas são capazes de pegar um celular e fazer conexão, botar um pneu no meio, acreditar em histórias estapafúrdias como se fosse verdade, defender aquilo que, no bem ancorar de Netuno, jamais poderia ser defendido. Porque Netuno bem ancorado fala das bênçãos que vêm de um amor tão coletivo e tão grande, isso é o melhor de Netuno, que provoca uma chuva de bênçãos. E quantas pessoas na contramão disso disseminaram uma chuva de ódio. Ódio até de pessoas. E agora me veio à cabeça Padre Júlio Lancelotti, que recebeu ódio de todas as maneiras, como se a criminalidade, a pobreza, os moradores de rua, os roubos, a Cracolândia fosse responsabilidade dele. Porque tem um olhar humanizado, enquanto aqueles que nós elegemos não têm olhar nenhum humanizado. Então, em muitos lugares e por muitas vezes, escolhemos coletivamente esse lado da força de Netuno. Um lado que desconectou da verdade, já falei disso, e que provocou esse delírio, onde, de uma forma netuniana, a gente viu nessa situação de delírio muitas pessoas em êxtase. E nesse contexto, nós temos aí um percentual grande de pessoas, e aqui eu falo de Brasil, que sofreram e sofrem uma manipulação religiosa. E quando a gente fala de Netuno em Peixes, quando a gente fala de peixes, a gente fala de valores do cristianismo. Ok, aqui comigo. Pensa em um valor do cristianismo. Pensa na figura de Jesus. Independente da sua crença religiosa, pensa na figura. Quando você pensa nessa figura, você pensa em raiva, você pensa em ódio, você pensa em exclusão, você pensa em separação. Não dá. Não dá.
Caímos numa teia de manipulação religiosa, com fins econômicos, políticos muito claros, que se organizaram com bases muito poderosas no Brasil. Poderíamos estar falando de outro lugar do mundo também, mas vamos ficar por aqui. E aí? O que fazer diante disso? Como é que a gente recupera o senso? Como é que a gente que vivia, né? Quando eu falei das previsões de 2025 para o Brasil, eu falei disso, que um dos fundamentos... eu vou deixar o link desse vídeo aqui, se você quiser assistir. Um dos fundamentos do Brasil foi essa coisa de que nós somos um povo miscigenado, onde todo mundo vive feliz. É caos, é separação. É uma região que se acha superior ao povo da outra. São pessoas não de região, mas de religião também, as duas coisas, que se acham superiores a outros. E a gente, no lugar de entrar num esquema de união, estamos olhando nos olhos da nossa segregação. E essa manipulação e esse transe só aumentou isso daí. E aí fica a pergunta: o quanto disso é um movimento popular natural? E aí fica o questionamento: o quanto de investimento financeiro foi feito para que a coisa chegasse a esse nível? Onde a gente viveu, por exemplo, uma pandemia, onde eu vivi lutos, acredito que muitos de vocês também, e quem não viveu lutos pessoais, e tem um mínimo de bom senso, viveu lutos coletivos, e é só uma gripezinha, e não é nada demais, e máscara incomoda, e vamos tomar cloroquina. Olha a que ponto, eu estou falando desses assuntos só para elucidar mesmo a que ponto um transe coletivo, um delírio, ele pode chegar. E é claro que a gente sabe que isso não reflete a totalidade da nossa nação. A gente sabe disso. Mas a gente também sabe que grande parte da população entrou nisso daí. E aí? E aí, outro ponto de Netuno em Peixes. É o colapso dos oceanos. É a crise climática. É o aquecimento global, quase que sai, né? Um global. O aquecimento global é esse entendimento que boa parte da humanidade tem, de que a Terra está aqui para servir o homem. Não, gente. Não. A Terra veio antes e se a gente fizer muita burrada, vai sobreviver pelo depois. Não. Nós somos seres integrantes desse ecossistema. E quanta coisa veio de negação de aquecimento global? A gente vivendo, ano passado, por exemplo, incêndios absurdos, incêndios criminosos, a temperatura indo lá em cima, não, é tudo coisa da nossa cabeça. E eu estou aqui, mais uma vez, falando de Brasil, mas a gente pode falar de mudanças climáticas que a gente viu no Saara. Populações dos Estados Unidos, do Canadá, de locais muito frios que morreram, mais de 50 pessoas em uma cidade de calor. E aí? E aí? E aí que Netuno
está saindo de Peixes. E à medida que ele for saindo, esse véu vai se dissipando. E quanto mais Netuno adentrar em Áries, mais teremos que lidar com esta realidade daquilo que foi negado nesses últimos 12 anos por grande parte da população. E esse Netuno que entra em Áries, ele entra em Áries junto com Saturno, fazendo o quê? Aquilo que Saturno faz muito bem, mandando o boleto, a fatura, a conta. E a gente tem que estar preparado para isso. E a gente tem que ser elo para lidar com isso. E a gente tem que ser ponte para dialogar com pessoas, mesmo que pensem diferente, mas que estejam abertas a algum diálogo. Porque a gente não constrói um mundo melhor separando. A gente constrói sendo elos. E nesse movimento todo que a gente está vendo aí, dessas aberrações todas, desta imensa e desesperada segregação que o presidente dos Estados Unidos e sua gangue está promovendo, fica ainda mais forte e mais urgente a necessidade de ser elo, de resgatarmos o somos todos um, o juntos somos mais fortes. E nesta pegada, com otimismo, mas lendo a realidade do jeito que ela é, vamos encarar Netuno, Saturno, entrando em Áries, passando pelo ponto zero de Áries, que tem um significado astrológico muito forte, porque é como se fosse o reinstalar de um sistema. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Eu me despeço aqui, trazendo, acima de tudo, essa crença, essa fé de que nós daremos conta e que juntos podemos muito. E aí, nesta pegada, eu te convido a compartilhar este vídeo com quem você sabe que pensa igual. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.